Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao canal Jesus é o Caminho. E é com muita alegria que venho partilhar um pouco neste dia 14 de setembro, dia em que todos os cristãos católicos devem se alegrar, porque celebramos a exaltação da Santa Cruz. E nos reunimos com todos os santos neste dia para exaltar a Santa Cruz, que é fonte de santidade e de símbolo, revelador da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, o pecado e o demônio. Também na cruz encontramos o maior sinal do amor de Deus por nós. Nós, porém, pregamos um Cristo crucificado, escandaloso para os judeus e loucura para os gentios. E nos dias atuais, loucura para o protestantismo. Essa festividade está ligada à dedicação de duas importantes basílicas, construídas em Jerusalém por ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Uma construída sobre o monte do Gólgota e a outra no lugar em que Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. A dedicação dessas duas basílicas remonta ao ano 335, quando a Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis. Encontrada por Santa Helena, foi roubada pelos persas e resgatada pelo imperador Heráclio. Meus amados irmãos, hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz e traz à memória para nós refletirmos duas grandes leituras, dois grandes textos em que mostra para nós o esplendor desta festa, a alegria dessa festa. Nós podemos ver aí como um sinal de salvação aquilo que o povo de Israel experimentou no deserto. Em Números 21, versículo 4b ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem ao país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impactar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo, veja, meus irmãos, com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu: Faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para a serpente viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje vem trazer para nós aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus que vai apresentando para Nicodemos a necessidade do novo nascimento, a necessidade do nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, não compreendendo do que Jesus falava, Jesus acaba dizendo aquilo que é o Evangelho de hoje. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, meus amados irmãos, celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o demônio e sobre a morte. E nós precisamos contemplar a cruz de Cristo. Hoje é um dia que você deve pegar um crucifixo em sua casa. Se você não tem
Busca aí na internet a imagem de um crucificado e veja, contemple as chagas do Cristo, contemple a manifestação do amor gloriosa de Deus para com a humanidade. Meus amados irmãos, Jesus, mesmo sendo Deus, não quis usurpar o direito de ser igual a Deus, mas se humilhou de maneira extraordinária e se humilhou até a morte, e a morte de um escravo, a morte de um criminoso, a morte de cruz. Isso tudo para nos resgatar da maldição da lei, porque estava escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Portanto, que nós possamos compreender que celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar não somente a vitória que Jesus nos deu, mas é celebrar a glória eterna do Deus que se exaltou da maneira mais humilhante que o mundo poderia ver, na cruz. E ali na cruz é a maior glória, o maior esplendor do Cristo. Por quê? Porque foi obediente até a morte e morte de cruz. E hoje para mim é um dia especial, porque eu, como membro consagrado da comunidade de Aliança Sal e Luz, aqui na minha arquidiocese, nós iremos renovar a nossa consagração, né? Nós iremos renovar os nossos votos em obediência à igreja por meio da comunidade. Então peço aos irmãos que orem por mim, que orem pela minha comunidade, a comunidade de Aliança Sal e Luz, pois estaremos hoje, nesse dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, restaurando, renovando a nossa consagração e o nosso amor a Jesus e a sua santa e amada igreja. Deus abençoe você. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. Se você ainda não curtiu aí, deixa o teu like, ajuda esse apostolado a crescer e compartilha com os teus irmãos. Que Deus nos abençoe, que a cruz seja para nós o estandarte da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.